Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre como economizar estando aposentado. Vamos passar dicas para fazer o seu dinheiro render mais na aposentadoria. Por isso, ao meu lado está o professor José Alex Soares, professor de Economia da Faculdade PUC Campinas. Professor, garantir uma aposentadoria tranquila é um sonho de boa parte dos brasileiros, né? Mas nem tudo são flores, já que muitas vezes o valor da aposentadoria não pode ser exatamente aquilo que se pensa. Então, quais as melhores estratégias, as melhores dicas para ajudar o pessoal aposentado a aumentar o orçamento na aposentadoria, professor? Bom, desde as últimas reformas que ocorreram na Previdência, então assim, você não tem mais uma aposentadoria de 100% da sua renda, né? Então você caiu brutalmente com o teto, né? E aí ficou a cargo de você complementar a sua aposentadoria com fundos de previdência. É óbvio que a maior parte da população brasileira está fora desse escopo. Ela não consegue, não tem como. Então, a primeira coisa para quem vai estar se aposentando é o planejamento. Então, assim, sabemos que a realidade social e econômica ela é cruel com as pessoas, mais com as famílias, né? Mas uma das questões é tentar montar um planejamento para você chegar na aposentadoria, naquele momento que você vai perder a sua renda principal e vai ter agora uma renda de aposentado, de previdência, é você não chegar com dívida, não eliminar todos os seus gastos com dívida, porque você entrar com a aposentadoria com algum volume de dívida é um complicador sério. Então a primeira coisa é as famílias tentarem, ou as pessoas que estão entrando nessa nova fase da vida, né, entrar sem dívida. Então para isso o planejamento é essencial. E mudanças no hábito de vida. Mudanças, começarem a explorar outras ações para economizar, porque de fato há uma queda significativa na renda. Então, a partir do momento, a primeira dica que eu dou é não entrar com dívida. Segunda, começar já a mudar o hábito. E ao mudar o hábito, é explorar sim, as várias oportunidades que os aposentados têm. Então, desconto para quem gosta de atividades culturais, shows, espetáculos, explorar isso ao máximo, explorar para quem não tem tanto acesso a outras fontes de renda, precisar fazer alguma atividade física, aproveitar as academias ao ar livre, enfim, se planejar em termos de medicação, explorar ao máximo as farmácias populares. Então são essas questões que se colocam. Então evitar ao máximo de comer na rua, então, para quem tinha hábito de almoçar ou jantar, isso tem que cair, fazer sua comida, né, em casa. Então essas são algumas questões que são relevantes aí para a gente pensar aí nesse momento de transição. Por isso que o planejamento das despesas é fundamental, né, professor? Sim, aí para quem conseguir, como eu falei, a gente está falando, quando a gente acaba falando, acaba direcionando para um público. Mas para quem conseguir fazer uma planilha da sua receita atual e das suas despesas e começar a ver o que vai receber de aposentadoria, né, quais são os seus rendimentos futuros, e começar a ver o que é de fato supérfluo ali, ou o que dá para economizar, o que dá para trocar por desde marca, então assim, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de show. Então vai começar a buscar espetáculos que contemplem gratuitidade, contemplem algum tipo de desconto para aposentado. E também na questão que você já abordou antes e agora na aposentadoria também vale, que é evitar acumular dívidas, né, professor? Sem dúvida, dívida porque uma coisa é você ter dívida com um salário cheio, um rendimento cheio. Outra coisa
E aí, de fato, vai virar uma situação. Então, consignados, tem muitos consignados para aposentados, evitar ao máximo. Não cai uma bola de neve. Exatamente. Eu sei que muitas famílias dependem do aposentado como um arrimo de família, mas a família tem que compreender que essa é uma nova fase e que o aposentado ele não pode ser mais aquele arrimo de família. Senão ele vai ter uma aposentadoria, uma velhice muito precarizada. A família também tem que entender essa nova situação financeira do aposentado. Então, planejar o estilo de vida na aposentadoria é fundamental. Você não vai conseguir reproduzir. Esse é o grosso é a grande maioria da população. É óbvio que você tem as exceções. Então, assim, quem já tem, de fato, não vai sentir. Mas 80% a 90% da população vai passar por uma queda significativa de renda quando entrar na aposentadoria. E, professor, da questão de planejar investimentos, é recomendado? Como que seria isso? Então, isso pode ser feito se você tem vários fundos. O mais tradicional é a Academia de Poupança. Ela traz uma estabilidade, ela é extremamente popular, ela é mais acessível, mas você tem os fundos, você tem os títulos do Tesouro, você tem os CDBs, você tem uma infinidade de outras aplicações que possa vir a contemplar a formação de uma poupança, vamos dizer assim, de uma renda ou de um fundo para esse período. A poupança, como eu falo, a Academia de Poupança ela é mais popular, só que o rendimento dela é o menor, ela é mais segura, né, em tese, mas o rendimento dela é menor. Os outros fundos têm os títulos do Tesouro, CDBs, tem uma segurança também, não é nenhum investimento de risco. Acho que valeria a pena as pessoas se debruçarem e a partir do perfil de cada um. Tem pessoas que são mais conservadoras em relação à aplicação de dinheiro, tem outras que não. Mas observar nisso, né? Observar isso, tudo que você conseguir guardar, ou seja R$100 no mês, começar a direcionar para algum tipo de ação nesse sentido. E para os aposentados, existe uma opção de investimento mais recomendada ou não necessariamente, professor? Depende muito do perfil e do perfil socioeconômico. Então, as classes C e D preferem muito mais que a Academia de Poupança, mas é mais pela questão cultural do que efetivamente questão de que ela possa dar estabilidade. Hoje você tem outros fundos, outras aplicações que são tão seguras quanto a Academia de Poupança. Então é questão de informação mesmo, questão de eventualmente ter uma conversa mais detalhada com o seu gerente do banco, para ele ajudar nesse processo. Então, assim, é óbvio que tem que tomar cuidado, porque tem alguns fundos, por isso que tem que ter uma conversa muito precisa. Tem alguns que incidem imposto de renda, tem taxas, então isso precisa ser bem conversado. A Academia de Poupança, ela é simples, ela põe lá, você não tem nada, não incide Academia de Poupança, não tem, mas os rendimentos dela perante a inflação não são os melhores. Então, por isso que eu sugiro uma conversa mais detalhada com o gerente. E, professor, como a gente falou, o valor da aposentadoria nem sempre é o suficiente para cobrir os gastos, né, das despesas do dia a dia. Garantir outras fontes de renda é uma recomendação? Olha, o que a gente está percebendo, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão se aposentando e continuam trabalhando no mesmo local. Então, na verdade, a gente está criando um fenômeno que é de permanência de muitas pessoas no trabalho, justamente utilizando a aposentadoria para se formar um fundo mais robusto no futuro. Então, tem gente que continua trabalhando e vai aplicando o rendimento da aposentadoria para daqui a 4, 5 anos, quando ele parar definitivo, ter isso aí.
Quem não tem oportunidade, é sempre razoável procurar alguma atividade. Mas isso vai depender muito do perfil de cada um. Não é algo que é uma receita pronta e acabada. Vai depender muito da condição socioeconômica, do nível de informação, da própria condição física. Você falar isso para uma população de classe média alta que chega num nível de aposentadoria pleno em termos físicos, e você vai ter outros grupos sociais que não vão, dependendo das condições de trabalho que foi praticado na vida toda. Quem trabalhou desde os 14 vai chegar ao final da aposentadoria com um grau de desgaste físico muito maior do que quem só começou a trabalhar depois dos 25, né? Então, isso vai depender muito também das condições de cada um. É óbvio que quem tiver oportunidade de ter alguma coisa que consiga algum tipo de suplemento na renda é importante. Professor, para finalizar, o senhor gostaria de dar mais alguma dica, falar mais alguma coisa? Acho que em relação a isso é tentar já se planejar pelo menos uns 4, 5 anos antes em relação ao fechamento, vamos dizer, a aposentadoria. Procurar já evitar, por exemplo, quem for fazer troca de carro, fazer na véspera, buscar estender um financiamento. Quem não tem esse excedente, começar já a conversar em casa, redução de custos, mapear oportunidades em relação a descontos para essa categoria, né, de aposentado. Então, assim, na véspera ali, começar a fazer alguns ajustes, tanto na procura de novas oportunidades em termos de promoção, em termos de oportunidade de diminuição de gastos, como a eliminação de dívidas eventuais que venham contrair na véspera da aposentadoria. Isso é importante. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E na próxima semana a gente volta com mais um quadro na ponta do lápis. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook TV Câmara Campinas e toda a nossa programação no nosso canal no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até a próxima!